Eu quero ler com você que está lá em Lucas 7, verso 18. Glória a Deus. Lucas 7, verso 18. Amém? Todo mundo achou aí? Se não achou, vai passar no telão aqui, seu Francisco. Fica de boa aqui. Compra esse telão no Shopee, gente. Vamos comprar esse telão no Shopee, pelo amor de Deus. Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor Jesus para perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Amém? Para aí, feche seus olhos. Quero que você ore em cima dessa pergunta que os mensageiros de João fizeram para ele. Jesus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Mais uma vez, nós te louvamos, te damos graças, Papai. Nós bendizemos o Teu nome, nós já sentimos o Teu poder, a Tua presença nesse lugar, Papai. Mas eu te peço mais uma vez, Pai, que daqui desse altar, Deus, daqui desse púlpito, saia uma palavra para o coração do meu irmão, da minha irmã, que vai acender uma chama, que vai despertar, Papai, aquilo que o Senhor quer que desperte, em nome do Senhor Jesus. Amém? Presta atenção. João, ele já tinha um relacionamento com o Senhor Jesus, João Batista. Ele tinha várias confirmações e ele tinha dentro dele a convicção de que ele era o precursor do Messias. Amém? Ele era o precursor do próprio Senhor Jesus. Só que ele ficou preso nesse determinado momento. E os mensageiros dele visitavam ele na onde? Na prisão. Entendeu? Ele visitava ele na prisão, trazendo informações daqui do mundo de fora. E aqui a Bíblia é clara, aqui também está lá em Mateus 12, Mateus 11, mas aqui fala que os mensageiros, os discípulos de João, foram levar relatos do que o Senhor Jesus fazia para o próprio João Batista. Foram levar relatos dos milagres, dos sinais que ele realizava. E aí João manda eles ao próprio Jesus, fala assim: vai lá perguntar para ele se ele é aquele que havia de vir, ou se nós devemos esperar outro. E eu não sei você, mas dentro de mim, essa pergunta, essa atitude de João, ela é um pouco intrigante, porque os mensageiros deles chegam com relatos do que o próprio Jesus fazia, e João Batista não tinha dúvidas de quem era Jesus. Então por que ele mandou os discípulos dele atrás dos discípulos de Jesus? Porque ele tinha os discípulos dele que ele pregava no deserto, e Jesus tinha os dele. André e Pedro, que já conheciam João, deixaram João e começaram assim com Jesus. Você vai ler isso lá em Mateus 3, mais ou menos. E aí, naquela mesma hora que eles perguntam isso, lá no verso 21, Lucas 7, verso 21, naquela mesma hora, Jesus curou muitas outras pessoas de doenças, de sofrimentos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Ou seja, ele continuou fazendo o que ele fazia, coisas que aqueles discípulos de João já conheciam. No verso 22, então Jesus respondeu: voltem e anunciem a João Batista o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos, os mortos são, e aos pobres, eles estão ficando ricos. Não, está escrito isso não, né? E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Parece que Jesus ele tinha um senso de humor. Você percebe isso? Ele começa a falar assim para os mensageiros de João Batista: espera aí, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres, tem umas versões que falam, eles estão tendo o direito de receberem um Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que Jesus quis ensinar com isso? Basicamente que o reino de Deus, o reino dos céus, ele não transita no âmbito financeiro. Ou seja, não é porque uma pessoa ela não tem poder aquisitivo, que ela não é bem vista ou bem recebida no reino de Deus. E ele não veio para dar riqueza para aquele povo. Fica claro para você? Os cegos vêm, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Ou seja, a maior riqueza que o ser humano pode ter
é receber a mensagem das boas novas do reino de Deus. Então, se você está aqui hoje, ou se você acorda amanhã e vai ler a sua Bíblia, você pode ter certeza que você está pegando com as suas mãos o tesouro mais precioso do universo, que é a própria palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus veio cumprir o que estava escrito aqui. Por isso que ela é valiosa, porque foram coisas que foram preditas, profetizadas, anunciadas, pré-anunciadas, propositalmente, intencionalmente, através de homens, para um tempo oportuno, chamado a plenitude dos tempos. E se você está aqui hoje recebendo a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, ou seja, você já recebeu, você já abriu seu coração para isso, você já é bem-aventurado, você já é abençoado. Então você não precisa barganhar com Deus para ser abençoado, você não precisa fazer propósito financeiro, fazer penitência, você não precisa sacrificar nada para Deus a não ser o seu próprio coração. Porque lá em Hebreus 8, 9 diz que se você cultua a Deus apenas com seus dons e as suas ofertas, isso não faz nenhum bem para a sua carne, para a sua alma. Depois você lê Hebreus 9, a gente leu domingo passado. Mas, voltando ao começo, por que João chamou aqueles discípulos e enviou eles a Jesus, sendo que eles já sabiam o que Jesus fazia? Paulo passou por algo semelhante. 2 Timóteo 2,8 fala o seguinte, 2 Timóteo 2,8 fala assim, lembrem-se de Jesus Cristo, quando Paulo escreve a seu filho amado Timóteo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho. Verso 9, é por ele que eu estou sofrendo até algemas. Paulo estava preso, ele estava na mesma situação que João Batista, acorrentado, mas ele tinha uma responsabilidade com aqueles que o seguiam, e aqueles mensageiros, aqueles discípulos dele, olhando para aquele homem preso, certamente estavam frustrados, e buscando uma resposta nele, não tinha. Paulo fala para aquele filho amado na fé dele, chamado Timóteo, olha, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe porque eu estou preso, lembre-se de Jesus Cristo. Foi a mesma coisa que João fez. João não queria que aqueles mensageiros ficassem, que aqueles discípulos dele ficassem frustrados porque ele estava preso. João falou assim, olha só, vá atrás daquele pelo qual eu já vim anunciando e pré-anunciando a vocês, é para ele que vocês têm que olhar, não é para mim. João não queria que aquela mensagem parasse nele, você está entendendo? João não queria que eles ficassem frustrados e paralisados no reino de Deus, porque o reino de Deus, ele vai te dar movimento, ele vai te dar direção. Então você não pode paralisar, frustrar, porque alguma área da sua vida talvez esteja sem movimento, talvez esteja presa, talvez você esteja passando por um problema em uma área, mas você não pode paralisar o seu movimento no reino de Deus, porque algo na sua vida está preso. Você está entendendo? Então hoje você vai entender que o reino de Deus, ele requer de você o quê? Uma construção contínua. João, em outras palavras, falou assim, eu estou preso, mas eu quero que vocês que estão soltos, olhem para aquele que é o autor da vida e consumador da fé e prossigam. Porque quando Jesus morreu, aqueles discípulos ficaram todos frustrados, enclausurados, esperando que ele voltasse e convivesse com ele. Aí certa vez Jesus aparece no meio dele e falou assim, por que vocês estão tristes? Pedro, por que você está pescando? Vai, meu filho, a rocha, ó. O que Deus quer que a gente faça? Que a gente tenha um olho na eternidade. Por isso que Paulo, 1 Coríntios 12, verso 19, mais ou menos, está na Bíblia lá, fala assim, se a sua esperança em Cristo é para apenas as coisas desse mundo, você é a pessoa mais infeliz do mundo. E o que Deus quer que você faça? Olhe para Ele, porque você está passando por dor, você está passando por dificuldade. Eu vou te falar, não vai parar. A nossa vida é vencer desafios, a nossa vida é arrastar muitas vezes, mas não paralisar. A nossa vida é não desanimar, porque Jesus já venceu, e o que Ele venceu, Ele te deu uma porta aberta, num lugar chamado eternidade, chamado céu, e é para isso que você precisa olhar. E João falou assim, olha, vão lá e pergunte para ele. João já sabia, dona Rosane, quem era Jesus, mas ele queria que aqueles discípulos dele olhassem para o próprio Jesus e escutassem dele, quem é você? E o que Jesus responde? Ele não responde uma pergunta. No devocional, uns 20 dias atrás eu falei sobre isso.
Todas as perguntas que as pessoas faziam para Jesus, ele sempre direcionava para o reino de Deus. És tu aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? Olha, avise para João que os cegos veem, os coxos os surdos ouvem, e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Ou seja, eu vim para cumprir. E um fato interessante, João sabia quem ele era no relacionamento com Deus. Abre João capítulo 3, por favor. João capítulo 3, a partir do verso 22. Esse fato que eu vou ler agora aconteceu tempos antes, quando João estava solto. E esse evangelho do João, era o João, o discípulo, né, o amigo, mas que se trata nessa parte sobre o João Batista. João 3, verso 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo se dirigia para lá e era batizado. Pois João ainda não havia sido preso. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, falando de Jesus, está batizando e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém? Vocês mesmos são testemunho do que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu... Você está entendendo que João sabia exatamente o lugar dele, o papel dele, o propósito dele naquele tempo? E outra coisa, João ele não buscava a sua glória própria. Ele não enviou aqueles discípulos a fim de questionar o propósito e o ministério de Jesus. Ele sabia que o propósito dele já tinha se cumprido, mas que aquela próxima geração precisava avançar. Então, quando as pessoas chegarem na sua vida, dê acesso a ela. Abra a Bíblia, abra a sua boca, ore, profetize coisas que você já tem que talvez aquela pessoa não tenha. Naquela época, era comum, quando a mulher era prometida ao homem, ela não se encontrava mais com ele, até o momento do casamento. A noiva fazia uma aliança com o noivo, e eles só iam se encontrar no dia do casamento. Se o noivo quisesse entregar um bombonzinho, uma flor, uma lembrança para aquela mulher, ele tinha que mandar pelo seu amigo, às escondidas. Só que ele tinha que tomar cuidado para aquela noiva não se afeiçoar pelo seu amigo. Então o amigo tinha que ser de confiança, o amigo tinha que ser um cara leal, entender o seu papel. Por isso que João falou isso aqui: olha, eu sou o amigo do noivo. O amigo se alegra quando o noivo chega, sabe? Então quem tem que aparecer é Jesus. Então quando as pessoas olharem para você, deixe que Jesus apareça através da sua vida. Sabe, algumas pessoas vão chamar de Jesus de coisas muito diferentes, não se assuste. A gente foi uma vez numa loja e ficou um tempo lá olhando, a gente mais olhou do que comprou, porque era muita coisa bonita lá, bem cara. E aí a mulher falou assim, para mim e para a Ju: tem um negócio diferente em vocês, uma energia, um astral, não sei o quê. Eu falei: glória a Deus, irmão, é o Espírito Santo, né? Deixa ela, agora ela vai saber. Por quê? Porque tem horas que a gente não vai nem abrir a boca para pregar. Às vezes na sua educação, às vezes na sua cordialidade, na sua gentileza, às vezes na sensibilidade. Eu sei que tem pessoas aqui que têm uma sensibilidade espiritual muito grande. Quem aqui já entrou no lugar e passou mal pela atmosfera daquele lugar? Quem tem coragem de levantar a mão? Isso é discernimento espiritual. Ore a respeito disso. Não deixe que isso vença você. Use isso para destravar coisas no mundo espiritual. Porque tem pessoas que você vai entrar, você vai sentir uma dor, você vai para o cantinho, fala: Espírito Santo, me ajuda, me dê discernimento, o que é isso? O que o Senhor quer de mim neste lugar? E aí você vai começando a transitar naquilo que Deus já te deu. Todos nós somos os amigos do noivo.
um amigo do noivo. Às vezes a gente vem aqui na frente, vem com o microfone, vem pregar, a pessoa chama a gente, né, de pastor e tudo mais. Nós somos só um amigo do noivo. Quem tem que aparecer é ele. Quem vai aparecer é ele na sua vida. E aí, o que João de fato pregava? Que ele era esse amigo do noivo, mas ele tinha um evangelho muito prático. E um fato interessante que João, que certa vez, lá em João 1:21, não vou ler para você, para a gente prosseguir aqui, mas existia uma profecia que está lá em Malaquias 4:5, que falava que o Elias havia de vir. E uma vez eles perguntaram para João se ele era o Elias. Ele falou assim: eu não sou. João 1:21. Mas quando perguntaram para Jesus se ele era o Elias que havia de vir, Jesus falou assim: ele é o Elias, ele veio, e vocês não aceitaram ele. Vocês, fariseus religiosos, vocês acusaram ele, falaram que ele era estranho, porque ele comia gafanhoto. Aí vem eu que sento, como e bebo com os publicanos, você me chama de amigo de pecador? João falou uma vez que ele não era o Elias que havia de vir, mas Jesus confirmou que ele era o Elias que veio. O que eu aprendo com isso? Que não importa o que você pensa sobre você, importa o que Jesus pensa sobre você. Se Jesus falou que você é próspero, você é próspero. Se Jesus falou que você é capaz, você é capaz. Se Jesus falou que você é uma pessoa de sucesso, você é uma pessoa de sucesso. Se Jesus falou que você é um filho amado, você é um filho amado. Não importa se a sua consciência atual está falando para você que você não é ninguém. Importa que você saiba o que Ele falou sobre você. E é por isso que você tem que andar sempre perto de Jesus, para você entender isso. Agora, Lucas 3:7 fala algo muito interessante. Quando João, Lucas 3:7, se você quiser abrir, João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras. Era uma linguagem muito boa, né, São Francisco? Chamar a pessoa de raça de víbora. Mas essa era a mensagem dele. Quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Ele estava falando diretamente para os religiosos da época. Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz da árvore, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que João pregava? Uma denúncia ao sistema atual, uma denúncia de fato ao sistema atual, da maneira com que eles se relacionavam com Deus. Ele pregava sobre arrependimento: arrependam-se. Ele enfatizava que a gente precisa dar bons frutos, porque senão a gente seria cortado. Ele anunciava um evangelho prático e a grandeza de Cristo. Mas aqui, a partir do verso 10, diz que algumas multidões perguntavam a ele: o que devemos fazer então? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês têm. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, e João tratou a explicar de todos que ele não era o Cristo. O que eu aprendo com essa passagem? Que nós precisamos viver esse evangelho que João pregava, um evangelho prático. A pessoa perguntou assim: olha, eu sou cobrador de imposto, o que eu faço? Seja justo. Eu sou soldado, não faça denúncias falsas às outras pessoas. Olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. É esse evangelho que a gente precisa buscar viver. O evangelho que nos dá uma vida prática. Eu sei que a gente até chama de, tem uma sigla que é JOB, que é o JOB. Jejum, oração e Bíblia. São as 3 práticas que um cristão precisa ter na sua vida. Mas essas 3 práticas, elas precisam promover uma vida prática. As pessoas precisam ver você como uma pessoa honesta, uma pessoa que fala a verdade, uma pessoa que não fica bajulando as pessoas para conseguir as outras coisas, uma pessoa que não fica passando a perna nos outros. É esse evangelho que João determinou naquele dia. Um evangelho prático. É difícil de viver? É difícil? Depende da área da sua vida.
Porque tem algumas coisas que nós carregamos, muitas vezes dos nossos antepassados, que foram instaurados na nossa mente, na nossa vida, que a gente precisa se libertar e se livrar. Então o evangelho do reino de Deus, ele vai te dar uma vida prática. Sabe aquela mentirinha que a gente conta, que você conta assim, para não magoar a outra pessoa? O evangelho do reino de Deus fala assim, você não precisa contar ela mais. Você pode falar a verdade, doa quem doer, com amor, com jeito, com zelo, sabe? Porque a igreja, ela vai perdendo, na medida do tempo, a sua credibilidade por pessoas que se simpatizam com Jesus, mas não querem viver como Jesus na rua. Não vamos entrar em detalhes para não falar de alguns tipos de líderes, mas a gente precisa voltar ao evangelho de João, um evangelho prático, e para fazer um link com o que Jesus fazia, lá em Mateus 5, aproximadamente, aqui no verso 3, quando Jesus começa, de fato, o seu ministério, ele faz o sermão, do monte, o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças, e ele começa a falar algumas coisas sobre virtudes para a gente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Sabe, o que Jesus pregou aqui, Messias? Virtudes. Os pobres em espírito, os que choram, ou seja, os que têm empatia, os que entram na dor do outro, os que abraçam a dor do outro, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os perseguidos por causa da justiça. Sabe, quando Jesus ele foi se encontrar com Nicodemos, um pouquinho depois aqui, não, lá em João 3, na verdade, ele fala assim para Nicodemos, olha, que era necessário nascer de novo, para ver o reino de Deus. Aí depois ele fala, é preciso nascer da água e do Espírito, para entrar no reino de Deus. O que eu aprendo com isso, João? Que talvez a gente precisa mergulhar mais um pouquinho para entrar, porque talvez a gente só viu, mas a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais. De que forma? Transitando nessas virtudes, sermos pacificadores, sermos mansos, sermos misericordiosos, ter empatia com as pessoas e viver um evangelho prático. Sabe, o evangelho prático, muitas vezes ele não vai ser aplaudido, porque não vai ser visto. Você vai fazer certas coisas que as pessoas não vão ver, não vão achar muito bonito, mas aquele que está lá em cima vai ver tudo, vai olhar para você, vai falar assim, esse é meu filho, essa é minha filha, em quem muito me alegro. Esse é o evangelho que eu sonho para a gente viver, o evangelho prático do reino de Deus. E para a gente encerrar, eu quero que você busque nessa semana, nesses dias, se livrar de coisas que já não são suas. Presta atenção, tem coisas que não são suas, veio do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó. E eu não estou falando muitas vezes do lado espiritual, estou falando de coisas que te ensinaram. Sabe, às vezes tem algumas doenças que você chama de sua, que não é sua mais, porque em Deus você é perfeito, em Deus você é íntegro, inteiro. Deus falou para Abraão assim, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Sabe, quando tiver uma dor, fala assim, estou com a minha tireoide, a minha diabetes, não é sua não, manda embora, o tireoide é aqui, tireoide, oh meu Deus do céu, nem parece que eu sou formado na área da saúde, misericórdia. Mas não chame de sua aquilo que não é seu, amém? Às vezes o diabinho, coisa ruim, vem e coloca uma coisinha em você, só para, sabe o que ele vem para colocar? Ele coloca uma coisinha em você para despertar uma outra coisa chamada murmuração. É uma dorzinha de cabeça,
que não passa, às vezes é um nódulo que não é seu, mas aí essas coisas começam a vir e coloca na sua boca uma murmuração, porque o diabo sabe que quando você murmura, você desagrada a Deus. Você está entendendo? Então que a partir de hoje, você comece a anular isso aí. Isso não é seu. Sabe, essa falência não é sua. Essa necessidade de aprovação não é sua. Essa necessidade de ser amado, essa carência não é sua. Porque em Deus você é amado. Você é abençoado. Você é iluminado. E você está apto para viver no reino de Deus. Amém? Eu quero orar por você, pela sua casa, em nome de Jesus. Glória a Deus.